Jéssica Aquino, bom dia. Bom dia. O título da sua tese é Sobre a formação do professor de música, o tempo fugidio entre a aurora, o crepúsculo e o silêncio. O que exatamente você estudou no doutorado? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que apreciei muito o cenário Dogville. É verdade. E, bom, o meu trabalho foi a respeito da formação do professor de música e todos os entres que estão dentro dessa formação desse professor de música. A necessidade de levar esse professor para a escola pública e como diminuir as distâncias entre a universidade e o ensino básico. Então, eu estudei a respeito desses caminhos, entre esses vazios, né, que estão entre esses vários pontos. Como é que a gente pode explicar o título da tese, né? Porque é um título bonito, né? É o tempo fugidio entre a aurora, o crepúsculo e o silêncio. A aurora e o crepúsculo são períodos do dia que estão entre a noite e o dia. Não é um horário preciso, né? Não tem um horário exato em que se começa a aurora ou que se termina a aurora. E são tempos de transição, assim como é o processo de educação. O processo de educação é um tempo transicional. E o silêncio, ele tá na música, tanto quanto está a aurora, o crepúsculo. Ele é extremamente necessário para que a música aconteça, assim como é o som, né? E o Deleuze falava muito que a música acontece entre uma nota e outra, ela não acontece nas notas. Então, entre uma nota e outra, você tem a constituição da melodia. E assim é a vida, assim é o processo educacional, não só da educação musical. E tudo isso é muito fugidio, é tudo muito, assim como o tempo, né? É muito efêmero. Então, o processo de educação, de formação desse docente também o é, tanto do educando, do docente educando, quanto do docente educador. Esse processo é extremamente rápido, é extremamente fugidio, é extremamente intenso. E da onde que surgiu essa sua curiosidade de tentar entender esses espaços que existem entre a universidade e o professor de música atuando nas escolas? Ok. Fui docente há alguns anos como professora substituta na Unesp e dentro da minha prática mesmo como professora, né? Eu sentia, às vezes, não culpo a minha formação nem nada, mas eu via entre os meus colegas e dentro da minha própria formação que eu senti uma certa insegurança em estar em sala de aula, apesar dos estágios supervisionados, apesar do esforço dos meus próprios professores em me ajudar a lidar com a sala de aula, com a realidade da sala de aula. E com os meus alunos também alguma coisa como essa acontecia. E aí eu percebia que algumas vezes eu sentia que alguma coisa mudava nos meus alunos enquanto eu dava a aula e que esse mudar, às vezes, não acontecia quando os meus alunos davam aula, observando os meus alunos dando aula. Então, eu tentava entender o que é essa mudança. Aí, no meu trabalho, eu coloco como a transfiguração, sabe? Sabe aquele olhar de criança quando ouve uma história sendo contada e aí você vê o rosto mudando, aquele olhar meio vago, que é aquele olhar no infinito, e aí você vê que alguma coisa tocou essa criança. Que é o mesmo olhar que a criança mantém quando ela ouve uma música que ela gosta, que a aconchega, que é o olhar de transfiguração, e que é o olhar de que alguma coisa mudou, aprendi alguma coisa. E aí eu comecei, como docente, a procurar isso. E aí eu comecei a pensar, como é que eu ensino o que fazer para chegar a isso? E, enfim, aí eu comecei a pensar a respeito disso e a experimentar algumas coisas em sala de aula com os meus próprios alunos docentes. E aí eu fui estudar com um pouco mais de profundidade sobre isso no meu doutorado. Você fala dessa transfiguração, eu tenho um trecho muito interessante do seu doutorado, aqui da tese, que diz o seguinte, que o rosto transfigurado é algo que eu persigo, você, né? Você persegue durante as suas aulas. E é algo que gostaria que todos os alunos pudessem perseguir em seus próprios alunos, né? O rosto transfigurado é um instante que dura frações de segundo. Não é um salário, não é uma posição social. É um nada que faz valer uma profissão. O que é esse nada? Então, enfim, para falar do nada, eu vou precisar falar de uma referência muito importante no meu trabalho, que é o Heidegger,
a minha orientadora falou, não, você vai falar do nada, tem que falar do Heidegger. E o Michael Winwood, que é um dos estudiosos de Heidegger que eu fui estudar para poder entender um pouco o pensamento dele, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala, sabe aquela noite que você está com fome, que fazer uma boquinha, vai lá para a geladeira, você abre a geladeira, olha e fala, aqui não tem nada. Não é que não tenha nada, não tem nada que interesse. Mas a sua geladeira está repleta. Não tem o teu chocolate, não tem o teu sorvete, não tem a gordice para a tua boquinha da madrugada. E aí a Dulcimara Critella, ela fala, quando todo mundo fala de tudo, na verdade, todo mundo está falando de tal coisa, todo mundo está falando de tal carro, todo mundo está falando de tal roupa. Na verdade, as pessoas estão falando de absolutamente nada. Bom, são dois aspectos diferentes do nada. O nada que eu persigo em sala de aula, que eu procuro que os meus alunos persigam, é o nada que é tudo e não o tudo que é nada. Uhum. Na verdade, é uma coisa que passa sem que... as pessoas não percebem, as pessoas não prestam atenção a isso. Às vezes as pessoas não dão importância, às vezes elas até percebem, mas elas não dão tanta importância para isso. Pelo menos os métodos não dão tanta importância a isso. Mas essa é a questão principal do ensino, do processo de ensino-aprendizagem. É o momento que você percebe que o teu aluno aprendeu. É o momento que você percebe que alguma coisa tocou. Então, tocou, então eu posso continuar por aqui ou vou precisar mudar o meu caminho. Por isso é um nada que é tudo, porque ele não é perceptível. Quer dizer, muitos não percebem, mas seria importante que percebessem. E é esse nada que, no seu modo de ver, justificam a profissão. Sim, sim. Como é que você trabalhou a metodologia da sua pesquisa? Quais foram os caminhos que você percorreu? Bom, eu gosto muito da ideia do bricolé, que é da formação do professor, né? O bricolé, o professor por si só, ele é uma pessoa que junta todas as suas experiências, as boas e as ruins, para continuar no seu processo de docência, né? E a gente chama de bricolé como o trabalho da bricolagem, aquela técnica de artesanato em que você vai juntando peças diferentes e vai formando uma imagem. O bricolé, ele vai usando de várias metodologias para poder, enfim, para poder se ajustar ao seu público, no caso dos seus alunos, ou no meu caso, na minha pesquisa, aos objetivos da minha pesquisa, né? Então, o meu estudo de caso, a minha pesquisa foi um estudo de caso que prevê a bricolagem como método, e por isso eu usei algumas técnicas de outros métodos de pesquisa, como a pesquisação, para poder desenvolver a minha pesquisa. Mas eu não sei se é exatamente isso que você me perguntou, Fábio. Exatamente. Que metodologia, você está falando do estudo de caso, mas com algumas, digamos assim, características de pesquisação, né? Sim, sim. E qual que foi o universo que você pesquisou? Então, eu desenvolvi a pesquisa numa escola estadual de ensino fundamental 1, de 1º ao 5º ano. Alguns alunos do curso de graduação do Instituto de Artes da Unesp, né? Então, licenciandos de 2º, 3º e 4º ano do curso de licenciatura em Educação Musical. E eu mesma, como aluna do programa de pós-graduação da Unesp. E aí eu fui estudando os entres das relações entre a minha orientadora e eu e os meus orientandos, esses alunos do curso de licenciatura, a relação deles com as crianças na escola. Então, esses orientandos, eles desenvolviam trabalhos de educação musical com essas crianças na disciplina de arte, e a relação desses meus orientandos com essas crianças e a professora de arte, a professora Rosângela Dantas, excelente professora, assim, uma grande guerreira dentro da escola pública, que era a grande referência da professora experiente que está lá dentro do ensino público, matando um leão por dia, enfim, fazendo seu trabalho, né, de Davi em frente ao Golias, tal. Uhum. E aí eu estudei, e a minha relação com a professora Rosângela também. Então, o que existia entre
cada uma entre esses espaços, entre você, a sua orientadora, entre os seus orientandos e os alunos da escola e os professores, eram muito diferentes, essas lacunas? Não são lacunas, não são lacunas. São espaços necessários para que haja movimento. Tá? Então, olha, imagina um átomo. Você tem um núcleo e você tem os elétrons. Entre o núcleo e os elétrons, você tem um grande vazio. Sabe? É desse vazio que se trata esses espaços. Não é uma lacuna, é um espaço necessário para que os elétrons fiquem transitando. Uhum. O que eu fiz no meu trabalho era estudar essas relações, porque a gente amarrou as relações dessa forma. Eu preciso de uma coisa muito importante. Tudo isso só foi possível porque uma aluna da graduação, a Lucrécia Colominas, desenvolveu o projeto do PIBID. Então, foi um projeto que nasceu de um esforço de uma aluna da graduação, para que uma aluna da pós-graduação pudesse desenvolver a pesquisa dela para estudar a formação do docente. Na verdade, não foi propósito dela, mas acabou sendo no final. Né? E, enfim, foi um trabalho em que as hierarquias postas no mundo acadêmico, elas foram sendo desconstruídas. Né? Então, enfim, não foram lacunas. Foram espaços. E esses espaços são muito diferentes? Imagino que tem características, né? Sim, claro. Sim. Então, você tem o universo da Marisa, que é minha orientadora. Ela está há muitos anos longe da escola pública, mas ela trabalha há muitos anos com criança, com o projeto de coro infantil dela. Então, ela mantém um contato com crianças. Mas a experiência da sala de aula é muito diferente, porque as crianças não estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque elas são obrigadas, porque os pais mandam e tal. Você tem a experiência dos alunos do curso de graduação, que não têm ideia do que se passa na escola e são todos extremamente jovens. Né? Outros nem tanto, mas a maioria é um grupo de jovens. E, então, não tem ideia do que vão encontrar na escola pública, não tem ideia de onde está a escola pública e nem de quem é o público, de quem que é a família, de quem são esses alunos, do que eles gostam ou não gostam. Não tem ideia de quem é o professor que está na sala de aula. Né? Então, e a professora Luísa, que foi a coordenadora do projeto do PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação, Bolsa de Iniciação à Docência, que foi o programa da CAPES, que ofereceu as bolsas para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho nessa escola. Que é um incentivo até aos alunos de graduação se tornarem professores, né? Sim, exatamente. E o próprio formato do PIBID, o PIBID já tem essa cara de residência pedagógica, né? De você ter um professor tutor na escola, de você ter um professor que orienta na universidade, né? Ele já tem uma cara assim. E a professora Luísa Cristóvão, ela foi a nossa coordenadora. E ela tem uma grande experiência com a escola pública no aspecto, no sentido de conhecer bem a instituição, de conhecer as hierarquias dentro dessa instituição e conhecer a parte administrativa e tal. Então, foi um grande aprendizado para todo mundo. Todo mundo tinha um pouco para ensinar, tinha um tanto para ensinar. Né? E eu aprendi a orientar os meus orientandos docentes dentro desse projeto. Os meus orientandos aprenderam a lecionar e a escutar os seus alunos. Os alunos aprenderam tanto de música, né, nesse período. A Rosângela, que é a professora na escola, aprendeu também várias técnicas de ensino de música, aprendeu um tanto sobre música também, e ela ensinou um tanto sobre artes visuais, que é a área dela, né, e ensinou muito a respeito da relação entre professores e alunos na escola, que é uma coisa que a gente não conhece, porque a gente não está no dia a dia na escola. Uhum, sim. Né? Então, ela percebeu, olha, em relação ao tempo, né? Tempo de espera, não. Se demorar mais um pouco, as crianças vão ficar dispersas. Não, se você não, fala tal coisa que aí, de repente, eles se acalmam. Aí vai lá e se acalma. Então, assim... Quer dizer, todo mundo aprendeu um pouco, né, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Por que você escolheu essa escola especificamente na Zona Norte e com quais questões que você chegou a essa escola? Não, a escola, um dos critérios era ter uma nota Saresp bem, na verdade o IDESP baixo, né? E a Isaac Silveira era uma escola que tinha na época uma nota bem baixa. E, enfim, a direção tinha que estar disponível para receber o projeto, a gente não queria encontrar grandes empecilhos em relação à direção.
E a professora Edna foi extremamente receptiva, ela foi uma pessoa maravilhosa, recebeu a gente super bem e com muita alegria. Nós fomos super bem acolhidos na escola. Enfim, aí tinha a questão da acessibilidade para os alunos também, dos meus bolsistas, chegarem à escola, né? Uhum. Foi uma coisa mais aberta, bem receptivo, sim, assim, né? Sim. E quais foram as questões com as quais você chegou ali na escola? Uhum. Então, assim, a grande questão era, será que os alunos, os graduandos iriam conseguir dar aula naquele espaço? Será que eles iriam querer dar aula naquele espaço? Sabe? O que as crianças ouvem de música lá? O que elas conhecem a respeito de música? Será que os alunos conseguiriam fazer essa transição entre o tema gerador, que era o gosto musical das crianças, e a ampliação desse universo musical delas para os conteúdos musicais que precisariam ser estudados, né? Que foi uma grande outra referência que a gente usou no trabalho, que era do Paulo Freire, que era do respeito em relação à bagagem que o aluno já carrega, né? Porque, principalmente em termos musicais, a gente conhece música desde antes de nascer. A gente todas as músicas que a mãe ouve, a gente ouve lá no útero materno. Então, a gente já vem com uma bagagem musical muito grande. E, normalmente, as pessoas, elas tendem os professores, eles tendem a ignorar essa bagagem musical porque eles têm que passar um repertório para os alunos, né? Então, e é assim que a gente aprende música, na forma tradicional, né, no conservatório. Você chega lá e tem um programa para ser estudado. Aí nunca perguntam o que você ouve, o que você gosta, o que te faz sonhar, que música te faz sentir bem, que música que te traz a lembrança da sua mãe ou de um momento feliz ou triste. Enfim, e aí a preocupação era que esses alunos eles conseguissem planejar essas aulas, conhecer o tema gerador, conhecer o que seria o tipo de música que essas crianças gostam de ouvir, desse tipo de música encontrar os conteúdos musicais, aí desses conteúdos musicais encontrar equivalência em outros estilos musicais e ensinar essas outras músicas para as crianças. E que fosse sempre de uma forma lúdica, que as crianças gostassem de brincar, que elas gostassem de brincar música, que elas gostassem de experimentar música, fazer música, né? Que elas pudessem desenvolver o potencial de criação e de escuta. Né? Quer dizer, um modo de trabalhar o currículo a ser descoberto. Sim. E como é que foi esse processo de descoberta? Foi muito doloroso e foi muito apaixonante. Como todo processo de ensino-aprendizagem, ele é muito parecido com o processo de maternagem, sabe? Eu falo muito da minha relação com a minha orientadora, uma relação de mãe e filha, né? Porque na hora que tem que dar bronca, é bronca, tem que mostrar os limites. Não, agora chega, agora você senta e faz. Né? E a hora que é para carregar no colo, carrega no colo e vai lá, não, vamos lá, vamos junto que você consegue. E o processo com o aluno não orientando, assim, eu acho que é muito próximo. Você tem que gostar do teu orientando, você tem que gostar muito do seu aluno. E tentar entendê-lo, tentar entender até que momento é birra, até que momento é dificuldade, o que eu preciso fazer e tal. E aí a gente desenvolveu alguns conceitos para entender essas relações. Né? Então, o conceito do erro, que é a pizza, o conceito de mitocôndrias e o conceito ouro. Então, o conceito mitocôndrias é muito legal, porque eu fiz algumas filmagens de algumas aulas, né? E, às vezes, os meus orientandos, eles chegavam, os alunos, e falavam, então, vamos lá, gente, agora a gente vai fazer a pulsação um pouco mais rápida, tal, antes de apresentar, de explicar qual que era o conceito de pulsação, antes de mostrar na prática o que era a pulsação. E aí a gente chegou a discutir isso, assistiu a gravação e discutiu em grupo, porque nossas reuniões eram semanais, então semanalmente a gente avaliava e fazia os planejamentos, né? Porque ia acontecer na semana. E aí, enfim, bom, pulsação para mim, quando eu não sei de nada, é mitocôndrias, né? Mas vocês lembram o que era mitocôndrias dentro lá de biologia e tal? Tá, mitocôndrias
Então não é nada. Você não vê, você não tem ideia do que é, se não te explicam o que é, você não sabe o que é. Não consegue entender o conceito, sim, né? Sim, que é a usina da célula para fazer a digestão, produzir energia para a célula, enfim. Então, se você não tem pelo menos um paralelo, você não vai entender. Então, que é a ideia do discurso direto e do discurso indireto. Muito que a gente estuda na escola vem via discurso indireto, né? A gente aprende várias fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, muitas vezes sem chegar num laboratório, sem entender para que serve a equação de segundo grau. Fui descobrir outro dia lá, o meu marido estava me contando que a equação de segundo grau serve para você ver o discurso da bala. Eu não sei se é verdade, tá? Dentro de um processo, dentro de um... que o pessoal que vai usar muito equação de segundo grau para ver o trajeto da bala, depois que você atira um revólver ou do canhão, enfim. Eu nunca vou usar esse tipo de conceito que você diz que já vem pronto na escola, né? E você não sabe a aplicação disso, né? Então, e a gente é obrigado a memorizar. Então, que pelo menos em música não seja assim, né? Porque os conceitos eles têm que estar grudados à experiência. Então, mitocôndrias é o discurso indireto. A gente tem que deixar a mitocôndria ser o discurso direto, né? Então, pulsação é aquilo que me faz pulsar e sentir a música. A música ocidental, em boa parte, tem um pulso e esse pulso movimenta a música, ele é um tempo regular e eu vou sentindo, quando ouço uma música e sinto vontade de balançar o meu corpo e de bater o pé, eu estou geralmente marcando a pulsação. Então, já me dá um pouco mais de luz. E se eu tenho lá uma música, ensino uma música para criança, ela está dançando junto, ela está experimentando, ela está vivenciando o próprio conceito de pulsação. Enfim. Esse foi um dos conceitos trabalhados. Sim. Que eram considerados mitocôndrias. Sim. Esse outro tipo de pizza que você falou que era o erro? A pizza ela é legal porque mesmo quando ela é ruim, ela é boa. Então, a aula ruim, ela é muito interessante porque você consegue enxergar por que ela foi ruim. Por que determinado agendado deu errado. E eu lembro muito da professora Marisa levando para a gente, quando fui aluna dela na graduação, um livro para a gente analisar, um livro de música. O livro era tão ruim, mas tão ruim. E a gente apontando todos os problemas do livro. Eu falei para ela que eu nunca aprendi tanto, vendo tanto problema. E foi mais ou menos isso que eu procurei trabalhar com os meus orientandos, sabe? Olhar o vídeo e tentar ver. Bom, não deu certo por quê? Por isso. Não, a gente alongou demais a atividade, as crianças perderam a paciência. Ou então eles ficaram muito tempo sentados, faltava um movimento. Ou então você não deu tempo para as crianças experimentarem, a atividade foi muito rápida. Ou então a sua explicação foi muito teórica. Ou então, enfim, a gente ia procurando quais eram as coisas que poderiam ser mudadas. E o mais legal era que todo mundo tinha voz para poder falar a respeito desses pontos. A gente via os trechos, os vídeos e procurava lá. O que não foi tão legal, o que a gente podia mudar. Então, com a pizza, a gente aprende, mesmo quando o negócio não é maravilhoso. E geralmente o que o professor faz? Ele grava as aulas, deleta tudo que foi ruim e guarda as aulas boas. E as aulas boas que vão para o YouTube. Então, e aí o nosso processo não era exatamente esse. A gente guardava as aulas boas e as aulas não tão boas. E o terceiro conceito foi o do ouro, que é aquilo que é o nada, que é aquilo que as pessoas deixam passar e não percebem o quão valioso é. Então, você está numa roda com seus alunos, olha no olho do teu aluno. Você não está mais na cátedra, você não tem mais fileiras, né? Você não está distante do seu aluno. Então, chega perto dele, sai do seu lugar de segurança, olha para o teu aluno, toque o seu aluno. Faz uma diferença gigante. Que aí você pode perceber coisas que você não perceberia, né? Sim, é o ouro, porque ele está escondido. Está escondido. E faz toda a diferença dentro da fluência da aula. Então, sentar nos minutos finais da aula para conversar sobre amenidades com os alunos, perguntar, bonito corte de cabelo, né? Quando foi que você cortou? Por que você cortou? Quem cortou? Né? Olha que legal, eu gostei do que você desenhou na tua mão. Faz um para mim. Né?
E às vezes até perceber algumas estratégias dos meus orientandos, dentro de jogos que eles inventavam. Né? Não, foi uma brincadeira que eu inventei, uma brincadeira boba, que eu inventei para eles sentarem mais rapidinho. Eu pensei, nossa, mas como é que você inventou isso? A gente fica pensando horas, tem gente que fica berrando horas para que as crianças possam se organizar. Tá aí o ouro, né? Tá aí o ouro. Deixa eu te interromper, porque a gente está com o tempo um pouquinho avançado e eu queria saber um pouco das conclusões do trabalho. Você ficou quanto tempo dentro da escola? Olha, a gente ficou... o projeto ainda está em andamento, não comigo, o doutorado já acabou. Mas para sua observação, quanto tempo durou? Mais ou menos 1 ano. 1 ano. E quais foram essas... Você conseguiu chegar a algumas respostas para as perguntas iniciais? Sim. Para o aluno, para o graduando, ficar na escola, ele precisa do outro. O outro é essencial. Seja para desopilar o fígado, seja para conversar sobre as pizzas, seja para ter o ouro reconhecido, seja para entender o que foi e o que não foi mitocôndrias. Né? Ele precisa do parceiro. E eu sinto, em muitas escolas que eu vou visitar com os meus supervisionandos, agora como professora de estágio, supervisora de estágio, eu vejo o professor muito isolado, reclamando da sala de aula e das condições de trabalho. E eles têm muito o que reclamar, assim, com todo direito, mas eles se isolam, os trabalhos são desenvolvidos de forma isolada. Seria muito interessante que eles pudessem ter parcerias com as universidades para trocar as metodologias, aprender metodologias novas e ensinar para os universitários o que acontece naquele espaço da escola pública. Né? Então, a gente precisa de mais estudos de caso dentro, né, do campo, dentro da escola de massa. A gente precisa de mais trocas, a gente precisa de mais pós-graduandos na graduação e no ensino básico. Que é diferente para o professor de música, diferente do professor de música para o professor de matemática, professor de português? Ele enfrenta um cenário diferente? Ah, sim, porque música é uma disciplina que ela é dispensável, né? Afinal, o que é mais importante é estudar português e matemática. Teve uma pessoa que falou que música é uma sobremesa dentro da alimentação, né? É um supérfluo. Mesmo com aquela nova lei, aquela lei de 2008? Mesmo com a nova lei. Tem muita gente que ainda critica o espaço da música na escola, quando, na verdade, a gente vê que a música ela é essencial, porque é uma das poucas, se não a única linguagem que tem como fundamento a escuta. A música, na sua essência, ensina o ser humano a escutar. E o que a gente precisa no século XXI, dentro dessa sociedade caótica, é aprender a ouvir o outro, aprender a escutar o outro. Nós brigamos com os nossos pares, com os nossos pais, com os nossos filhos, porque a gente não sabe escutar o outro, a gente vive guerrando por isso. E a música tem essa capacidade de ensinar o outro a escutar. Jéssica, muitíssimo obrigado por sua entrevista. Quem quiser saber mais pode procurar a sua tese, que vai provavelmente estar disponível em breve aí no banco de teses da Unesp. E eu te agradeço muito a sua presença aqui no Fala Doutor. Obrigada. Muito obrigado.